Bom dia! O trabalho a seguir foi realizado pelas alunas Beatriz de Pinho, Carolina Fátima, Marcela Lourenço e Tatiane Souza, com o tema Seleção para fêmeas suínas de alta prolificidade. Análise dos aspectos positivos e negativos. Na suinocultura, o melhoramento genético animal é uma ferramenta com o intuito de otimizar a produtividade e a rentabilidade do sistema. Dada isto, a seleção de reprodutores é realizada para aprimorar o desempenho geral da produção em algumas características de interesse econômico indubitável, como a prolificidade. Para a realização do presente trabalho, refere-se a relatos bibliográficos que associam a hiperprolificidade a alterações na viabilidade e no desenvolvimento pré- e pós-natal dos leitões, observado através do comprometimento da eficácia uterina, da eficiência placentária das matrizes e pela diminuição de parâmetros rentáveis a serem observados nos leitões. Os objetivos são avaliar o cenário acadêmico acerca das consequências e benefícios observados em tal critério reprodutivo de seleção e caracterizar a prolificidade. A seleção permite a disseminação do material genético favorável, permitindo assim a propagação de características de interesse produtivo e econômico, a partir da avaliação minuciosa das fêmeas, que serão selecionadas para a composição da cadeia produtiva e, para tal fim, são observadas características importantes no fenótipo da prole, como tamanho da leitegada, peso ao nascer, peso ao desmama, taxa de nascidos vivos, natimortos e taxa de mortalidade pré-desmama. A prolificidade de matrizes suínas pode ser definida como o número de leitões nascidos por parto. Contudo, tal parâmetro reprodutivo rentável é determinado por 3 componentes: as taxas de ovulação e de fecundação, bem como a sobrevivência embrionária e fetal dos leitões, sendo que todos estes foram focos no melhoramento genético suinocultor, objetivando assim a maximização dos índices reprodutivos e produtivos das matrizes. O histórico do melhoramento voltado para a suinocultura no Brasil teve início na década de 70 com o teste de progênie, com a substituição de fêmeas puras por fêmeas híbridas F1 e pelo desenvolvimento de centrais de inseminação artificial. Todos estes favorecem a disseminação de material genético favorável, capaz de aumentar, inclusive, a prolificidade, pela exploração do vigor híbrido ou heterose, obtendo, assim, produtos finais mais produtivos e aptos rentavelmente ao abate. Atualmente, o aumento almejado dos índices de prolificidade apresenta resposta à seleção reduzida, o que é justificado pela sua baixa herdabilidade, no entorno de 10%, e pela sua complexidade. Mesmo que, com o passar dos anos, os progressos genéticos de linhagem materna e paterna favoreceram o acréscimo de 0,2 leitões por leitegada. O sucesso produtivo de tal característica contempla ainda vários outros componentes, como tamanho da leitegada ao desmame, uniformidade das leitegadas, sobrevivência dos leitões, habilidade materna, número de tetos funcionais e compatibilidade entre a produção de leite e o número de leitões. Algumas raças chinesas, principalmente a Meishan, apresentam superioridade média no número de leitões de 3 a 4 animais, quando comparadas às fêmeas landrace, Barred White e mestiças, o que confirma o fator raça como um dos agentes interferentes e determinantes na prolificidade. Mas apesar da inclusão dos animais Meishan no mercado suinocultor,
o aumento da produtividade de leite gado ainda não ocorreu, já que outros fatores interferem diretamente no desempenho de tal característica, como o crescimento inferior da carcaça, menor peso dos leitões a nascer, menor taxa de crescimento e pior conversão alimentar. No intuito de se obter um maior número de leitões nascidos e elevar os valores correlacionados ao abate de suínos, o melhoramento genético na suinocultura se voltou para a ampliação das taxas de ovulação das linhagens maternas contemporâneas, originando assim as fêmeas hiperprolíficas. Desse modo, as atuais técnicas voltadas para a hiperprolificidade trouxeram consigo consequências, como o crescimento intrauterino retardado, que pode ser definido como prejuízos do desenvolvimento e crescimento do embrião, decorrentes de restrições influenciadas pelos fatores ambientais, pela condição e genoma da fêmea gestante. Ocorre também a redução do peso ao nascer do leitão, que influi na diminuição da sobrevivência neonatal, favorecendo o aumento da morbidade e mortalidade em diferentes fases da produção, devido a complicações decorrentes de alterações na eficiência metabólica e biológica do animal, aumentando assim gastos na cadeia produtiva. Pode-se concluir que a hiperprolificidade em fêmeas suínas é uma característica de baixa herdabilidade, com baixa resposta à seleção, que apesar de ser importante no viés econômico da suinocultura, traz consigo alterações desfavoráveis ao desempenho produtivo dos leitões, provocadas por limitações morfofisiológicas observadas em matrizes suínas. Logo, conforme visto neste trabalho, pode-se afirmar a necessidade da persistência e da implementação de novas técnicas voltadas aos parâmetros genéticos e não genéticos de tal característica rentável. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a revisão de literatura feita pelo grupo. E muito obrigada!